você gosta de filosofia e cultura, você precisa conhecer o Centro de Estudos em Filosofia Americana. O CEF é uma entidade de pesquisa, ensino e divulgação cultural sem fins lucrativos, dirigida pelos filósofos Franciele Chies, eu e Paulo Giraldelli. O CEF é independente de empresários, Estado, partidos ou quaisquer organizações políticas ou religiosas ou de movimentos sociais. Nasceu como grupo de estudos que acumulou experiências desde meados dos anos 80 e foi oficialmente criado como entidade em 1997, sob a iniciativa minha e de Alberto Tozzi Rodrigues, tendo na época sido apoiado pelos filósofos americanos Richard Rorty e Donald Davidson. Com o falecimento dos três últimos, o CEFA continuou suas atividades até conseguir, no ano de 2014, uma sede própria na capital paulista. E o CEFA mantém o programa Hora da Coruja, destinado única e exclusivamente à produção filosófica na mídia, convidando o público à interação em função de um pensamento independente e crítico. O programa é apresentado ao vivo toda segunda-feira, às 22 horas, no webcanal flixtv.com.br. E o CEFA também conta com atividades presenciais, como cursos, palestras, workshops e encontros sobre os mais diversos temas culturais, mas principalmente na área de filosofia. Todos podem e devem participar. Você pode apoiar esse projeto para que ele continue dando bons frutos. Basta você escolher uma das opções de contribuição mensal que será debitada diretamente no seu cartão de crédito. Você pode escolher o pacote Quero Filosofia e com apenas $1 mensal contribuir para que a filosofia continue caminhando no Brasil. Mas você pode optar por mais filosofia e contribuir com apenas $5. Ou você pode gritar para o mundo, amo filosofia, e contribuir com $10. Porém, caso declare que minha vida é filosofia, você contribui mensalmente com $50 e ainda recebe um presente especial do CEFA todo mês na sua casa, como livros, revistas, artigos, vídeos exclusivos, participação especial no nosso programa e muito mais. Com o Hora da Coruja e o CEFA, a gente tem um gasto mensal de mais ou menos R$2.000. Com os nossos próprios recursos, nós conseguimos arcar com uma parte disso, mas nem todo mês dá. Portanto, nós pedimos a sua colaboração para continuar desenvolvendo esse projeto. Se todo mundo doar só um pouquinho, $1 por mês que seja, né, nós já temos a possibilidade de dar continuidade aos projetos. A contribuição é em dólar, porque ela está hospedada em um site americano. Mas doar $1, gente, representa apenas R$3 debitados na fatura do seu cartão de crédito todo mês. Quero agradecer o apoio e a contribuição de todos. Seja um patrono da cultura e lembre-se de conquistar pelo menos mais um amigo para esse projeto que é seu e é de todos nós, porque juntos nós fazemos mais. Civilização é cultivar a capacidade de solidão. Essa frase é do Thomas Macho, um antropólogo e sociólogo alemão. E o que ela quer dizer? Que estamos na cultura, na civilização, então o que fazemos é exatamente nos retirar da vida social? Mas construímos nossa civilização para ficar sozinhos? Ou talvez sozinhos, mas não solitários? O Hora da Coruja de hoje vai trabalhar com esses paradoxos. Com isso, talvez possamos entender melhor a solidão. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fran. Semana passada a gente falou muito sobre a intimidade, não deu tempo de falar muito sobre a solidão. E as pessoas pediram para que a gente retomasse o tema e conversasse hoje sobre a solidão, que é um tema recorrente na filosofia também. Sim. Mas acho interessante essa frase do Macho. Como que civilização, a ideia de civilização é exatamente estar na multidão, estar com os outros, é interagir, é trocar experiência, trocar ideias. Então, como que pode a solidão ser o ápice, o máximo da civilização? Você vê, parece uma frase, um aparente paradoxo, né? Uhum. Mas o Thomas Macho, pena que não há nada traduzido dele no Brasil, né? Mas ele faz uma teoria que é interessante nesse aspecto as técnicas. Ele faz não só uma teoria, ele faz uma narrativa a respeito das técnicas de conquista da solidão. E aí é que a gente vai entender que, de fato, quanto mais civilizado
uma sociedade, mais ela tem pessoas que participaram dessas técnicas. Ou seja, você tem uma antropotécnica, uma técnica humana para ficar sozinho. E isso é uma conquista de sociedades avançadas. Por quê? Porque nós somos animais de bando, de rebanho. Né? É quando nós entramos na civilização, e principalmente quando nós começamos a criar a escrita e a alfabetização, né? E saímos da cultura oral, mais nós temos condição de nos envolver com a ideia de ficarmos sozinhos. Quer dizer, é interessante que a cada vez que nós aumentamos a nossa capacidade tecnológica, nossa condição social, as nossas... Quanto mais condição de se comunicar que Quanto a gente mais tem, condição de mais comunicar, a gente se comunica sozinho. mais a gente tem condições também de se retirar e de poder ficar, de poder existir solitariamente. Quer dizer, o individualismo, né? O individualismo é uma conquista. E junto com o individualismo, a solidão é uma conquista. E aí o Thomas Macho vai dizer que essa conquista é iniciada pelos religiosos, pelos sacerdotes. Eu ia falar isso, Paulo. E pelos filósofos. São eles os primeiros que iniciam esse processo de solidão, mostrando para as pessoas que aquilo que eles pensam tem novidade. Ou seja, aquilo que eles pensam não é o que todo mundo pensa. Porque não sei se você está lembrado, em sociologia básica a gente aprende o Durkheim, né? Uhum. E o Durkheim diz a seguinte coisa, que numa sociedade onde os laços sociais, ou seja, a solidariedade dessa sociedade é mecânica, ou seja, como num relógio, a crença que faz com que exista essa sociedade, às vezes é uma ou duas, no máximo 3. São poucas crenças que fazem com que exista a sociedade e são crenças comuns, ou seja, o que você pensa e faz é o que eu penso e faço. O que o outro pensa e faz é o que nós todos... Então, todo mundo sabe. Todo mundo compartilha do mesmo tipo de pensamento nessa Exato. sociedade. Né? Uhum. E, portanto, todo mundo sabe o que o outro está pensando. A ideia de se retirar sozinho para ter ideias próprias e diferentes é algo inconcebível nessas sociedades ditas primitivas. Quando você vai para os laços sociais de uma sociedade mais complexa, que o Durkheim chama de solidariedade orgânica e não mecânica, não é mais um relógio, são órgãos do corpo humano, então os indivíduos se tornam muito diferenciados. Ao se tornarem diferenciados, as crenças de cada um, né, são particulares. Tem crença coletiva, sim, claro, para ver, né, mas começam a aparecer as crenças particulares, as crenças privadas de cada um. E aí, né, você começa a não poder mais saber o que o outro pensa, porque o que ele pensa de coletivo, que você sabe, é uma parte, mas o que ele pensa por ele próprio como inovador é outra parte. Só sociedades complexas podem ter essa individualidade. E esse processo de individualização e de se tornar solitário é iniciado nas comunidades primitivas por figuras esquisitas, como o caso do sacerdote e do filósofo. Por exemplo, nas religiões, as religiões mais antigas e mais primitivas, elas são sempre marcadas por uma coletividade, né? Ritos iguais, tudo existe uma igualdade. Eu vejo na época... Todas as práticas iguais. Né? Jesus parece que quebra com isso. Jesus quebra. Jesus é um dos que quebra. Jesus, né? é uma figura importante nessa quebra, né? Tem essa questão de se retirar do mundo e fazer uma meditação no deserto, por exemplo, né? Tentar encontrar as coisas... lógico, os medievais. Os medievais, eu acho que é o grande exemplo filosófico, são os medievais, né? Os gregos também iniciam isso, né? Mas os gregos ainda têm um contato maior com a polis, sociedade, né? Com a polis. Com a polis, mas exatamente por isso. Ao ter um contato maior com a polis, justamente no seu retiro, que não é o retiro da polis, mas é o retiro espiritual na polis, é o retiro espiritual na polis, e esse retiro faz com que eu possa dizer para outros a seguinte coisa:
eu sou diferente. Por quê? Porque eu creio em tudo que você crê, mas eu também creio em coisas que você não sabe. E aí eu posso lançar mão do quê? Eu posso lançar mão de entidades que eu recebo, como o Daimon. Né? Como o Daimon. Certo. Então, Sócrates. Sócrates sabe tudo o que todos os gregos sabem, e todos os gregos sabem o que Sócrates sabe porque ele é grego. Ok, né? Só que Sócrates recebe o Daimon. Né? Ele tem uma voz que fala coisas diferentes para ele. Então, veja, ele já se diferencia, ele já se desloca. Paulo, eu vou avisar que hoje a gente tem uma novidade. Eu já recebi uma mensagem aqui do Henrique de Minas Gerais, que ele falou que está ansioso para aprender as coisas novas na Hora da Coruja de hoje. Então, bem-vindo, Henrique. Mas hoje, quem quiser participar também pelo celular, pelo WhatsApp, famoso Zap, pode fazer uma pergunta para a gente pelo WhatsApp no seguinte número. Eu vou colocar o número aqui na tela. Código 11, que é aqui de São Paulo, 9577-00376, tá bom? 9577-00376. Então, além Tá lá de participar... só 0076. Opa, tá só 0076? O Fábio coloca de novo pra gente, coloca o número certinho, vai ficar aparecendo aqui na tela durante um tempo. E então, além de participar aqui pelas mensagens e mandar, você pode participar pelo WhatsApp hoje, que hoje eu tô de olho em tudo, tá bom? E, Paulo, eu recebi, antes de sair de casa, uma pergunta. Já? Já. Antes de sair de casa, eu recebi os caras uma não pergunta. deixam chegar aqui no programa? Não deixa. Eu pedi pra ser em vídeo, mas é da Melissa, lá do Rio de Janeiro, mas a Melissa ela fica um pouco envergonhada de fazer uma mensagem de vídeo. Mas ela falou o seguinte, que ela tá lendo esse seu livro, que é a Filosofia, Amores e Companhia. Pra quem ainda não conhece, procure o livro, um excelente livro. E tem um momento que você fala sobre a solidão no livro. Ela falou assim, lê esse trechinho aqui na página 10 e fala assim: as pessoas ficam casadas em situações dramáticas em que reina o desamor, porque se tornam feias e às vezes tão insuportáveis quanto os cônjuges que a acusam de malvados. Elas sabem muito bem disso. Caso descasem, imaginam que ficarão sozinhas, temem a solidão, ou pior, o desprezo de todos os que poderiam ser pretendentes. São Jerônimo dizia que o casamento é bom para quem tem medo de dormir sozinho. Mas pode ocorrer de um casamento ficar tão ruim que o pior medo é o de dormir acompanhado pelo cônjuge? Só pode, né? No entanto, o sol da manhã invade o quarto e lá estão os dois bobalhões na mesma cama. Já não conseguem mais fazer café um para o outro e, no entanto, começam a arrumar os filhos para levá-los à escola, como se tudo tivesse bem. E aí você continua. E aí a Melissa queria perguntar o seguinte para você. Que é o famoso desnecessário casamento de fachada. Né? Exatamente. Desnecessário porque a nossa sociedade lutou tanto para sair dos casamentos por indicação e... Para que existisse o casamento por amor. Para que existisse o casamento por amor. No entanto, pessoas têm 100 bens, não vão disputar nada, são classe média que vão dividir trapinhos, parece que não consegue se descasar. Por uma razão e o que é mais interessante... Quando estão nessa fase de poder descasar, aí arrumam filhos para tentar salvar o tal do casamento, né? Então é uma coisa muito gozada que... É a famosa solidão a dois. A chamada solidão a dois. E a Melissa pergunta o seguinte: as pessoas, por medo da solidão, elas se fixam em relacionamentos vazios? Será que elas não caem numa solidão pior do que se elas estivessem sozinhas? Acho que é a primeira coisa que a gente deveria... Ela fala que essa solidão não é benéfica às vezes. Mas a primeira coisa que a gente deveria entender é a frase do Thomas Más. Quer dizer, a civilização é uma prática de ficar sozinho, de poder ficar sozinho no sentido de ficar, não ficar sozinho, ficar solitário, né? Porque você poder estar solitário, né? Então, isso daí não pode ser. É interessante que nós tenhamos transformado essa solidão num elemento negativo, sendo que a civilização lutou tanto para poder fazer isso, né? Quer dizer, a grande conquista da civilização é poder ser solitário, é poder ser indivíduo e solitário. E depois isso vira negativo. Por quê? Né? O que faz com que a gente tenha medo da solidão se ela é uma conquista da cultura, da civilização? Se ela demonstra um grau maior de civilização,
Nós deveríamos não ter medo de ter um grau maior de civilização. Então me parece que há uma valoração negativa impensada, né? A pessoa não refletiu ainda sobre a condição de solidão. E por isso ela teme o desconhecido. Na verdade, ela não teme a solidão, ela teme o desconhecido. Se ela fizer uma reflexão sobre a solidão, ela vai ver que aquilo não é absolutamente nenhum bicho-papão. Que o bicho-papão é estar solitário acompanhado. Esse é o bicho-papão. Eu trouxe alguns quadrinhos, e um deles, do Terêncio, né, que é um personagem, ele tem um quadrinho, eu não trouxe esse, mas ele tem um quadrinho que ele fala assim, né, que coisa, existe o casal tá ali completamente, né, naquele inferno, vivendo a dois naquele inferno, ou já naquela solidão, mas continuam casados por conveniência. Assim, Conveniência como do quê? é bom viver no inferno. Como se fosse muito bom, né? Viver no inferno, pô. Não. Como se fosse conveniente viver no inferno, né? Então, quer dizer, as pessoas realmente não pensavam assim, estou casado por conveniência. E que conveniência? Viver no inferno é uma conveniência? É estranho, realmente é esquisito. Mas o que eu queria saber, Paulo, é se essa solidão filosófica que a gente fala, ela é uma solidão mesmo de eu estar sozinha, em meditação comigo mesma, ou eu posso ter uma companhia de uma outra pessoa, ou eu posso ter uma companhia de um gênio, do anjo da guarda, do meu eu lírico, ou de um livro. Né? Ou do que você já leu. Ou do que eu já li. O que é estar sozinho filosoficamente? Estar sozinho de uma maneira geral, e isso também em relação ao casal, né, é uma conquista da civilização, exatamente porque nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre vamos para a região de solidão acompanhados. Só o antigo é que não podia ir para a região de solidão, porque aí ele não ia acompanhado. Por quê? Porque todas as crenças dele são as crenças da sociedade. Então, quando ele está sozinho, ele está com aquelas crenças da sociedade. Mas quando ele entra para a civilização, ele começa a fazer uma duplicata. Ele começa a ter as crenças comuns e as crenças particulares. Então, as crenças comuns são aquelas que ele não tem com quem discutir, porque elas são dogmas. Mas as crenças particulares são as dúvidas pessoais, são os dramas pessoais. E essa ele discute consigo mesmo, porque ele é um duplo, né? Ele é o si mesmo e ele é o eu na primeira pessoa. Ou seja, ele é um elemento reflexivo. Então, quando você está em civilização, quando você está mais culto, quando você tem a escrita, quando você tem a leitura, você sempre é um duplo. Né? Você sempre é um duplo porque você é o si mesmo e você é o eu. E você sempre está colocando perguntas para você mesmo dentro deste quadro de crenças particulares. Você não vai pôr dúvida sobre o quadro de crenças que você leva com você, que são as comuns, porque esses são os dogmas. Você vai pôr em dúvida aquelas que você tem como particulares. Mas essas crenças que você tem como particular, você só ganha na civilização. Então, a solidão é você ir para estar sozinho, mas no duplo. Que duplo? Este duplo que você adquiriu à medida que você adquiriu os instrumentos da civilização que permite você fazer essa reflexão. Né? É por isso que a solidão não deve ser interpretada como um mal. Aí que eu entendo talvez o Emílio do Rousseau. Acho que é aí que eu consigo entender essa questão da solidão, quer dizer, de retirar a criança, né, da sociedade, até que para ele ter ferramentas depois para poder trabalhar na sociedade e não ser mais um. Você sempre, quanto mais você está numa sociedade plural, diversificada, menos as suas crenças são comuns. Então, o que é uma pessoa que não quer ficar sozinha? Uma pessoa que não quer ficar sozinha, ou não quer ter solidão, é porque ela tem muitas crenças comuns. Então, quando ela sair, tudo ficou lá. Não tem nada dela, não tem nada que ela possa perguntar para ela mesma, ela não tem dúvidas, ela não tem dramas pessoais. Ela não atingiu o patamar que Jesus atingiu. Que Jesus sai para o deserto para fazer o quê? Para ser tentado. Tentado por quem? Se ele vai estar sozinho. Tentado por um daimon, tentado por um gênio, tentado pelo demônio, tentado por alguma o quê? Mas o que é isso? Senão as dúvidas dele próprio a respeito da missão que ele tem que tomar. Então ele tem o que fazer. Ele põe perguntas para ele mesmo. Ele tem um monte de questões para ele mesmo. Né? E aí ele tem 40 dias
ele não fica sozinho nem um dia. Na verdade, ele tem 40 dias para resolver todos aqueles dramas de se ele vai criar uma religião, né? Ou se ele vai permanecer um homem comum, tendo mulheres, tendo filhos, tendo, né? Que é a chamada tentação. Na verdade, a tentação é o lado correto. Né? É o lado que todo mundo faria, sendo... É o lado, né, que todo mundo faria. Todos os homens da época fizeram. O demônio representa, na verdade, o pai, a mãe, a sociedade, tudo que há de correto na sociedade. Ficar rico, ter dinheiro, tocar a carpintaria do pai, não fazer uma nova religião. Casar, né? ter filho. Casar, tudo isso é o correto. O demônio tenta trazer ele para o lado certo, para o lado correto, para o lado aprovado pela sociedade. Mas ele se pôs uma missão. E ele tem que resolver isso dentro dele mesmo. Agora, se ele fosse um cara que acreditasse na religião comum, ele não precisaria fazer esse retiro. Então, ele teria religião comum, entendeu? O retiro é para quem tem dramas interiores. Por isso é que, se você está casado e você tem medo de ficar sozinho, você prefere... É porque você está acostumado ao comum. Você tem medo de sair e não ter nada. Mas se você sair, você vai ter. Porque você está numa cultura que permite essa reflexão. Você tem e não sabe. Talvez você não esteja sozinho o suficiente num casamento ruim, a ponto de poder se colocar questões no qual te faria ver que o casamento não está tão bom e você poderia procurar uma outra coisa. Ou você está envolvido com tarefas alienantes. Entendeu? Isso que eu queria te perguntar. Você é envolvido com tarefas que tiram você dessa reflexão. Como essa que você colocou, de arruma os filhos para ir para a escola, quer dizer, você começa a fazer um monte de atividades domésticas. Eu crio uma série de atividades que não te deixam... Que não me deixam nunca a ter esses dramas. Até sei como. Naquele momento que você põe a cabeça no travesseiro, que é um bom momento para você fazer as questões, você está tão cansado de fazer todas aquelas tarefas então, que você dorme não tem direto. A experiência da solidão, que não é solidão. Não é solidão, né? exato. Mas você não tendo a experiência, você sempre acha que aquilo é o desconhecido. E aí você tem medo de chegar nele. Né? A multidão, Paulo, ela parece que ela tem uma capacidade de reforçar o senso comum. Sim, né? claro. Então, quando você vive muito em dupla, você vive muito com outras pessoas, mesmo uma multidão, ela sempre reforça aqueles mesmos ideais, aquelas mesmas questões, aquelas mesmas coisas, a ponto de que você fica alienado, você não consegue... Tudo pode virar uma rotina de alienação. Tudo pode Até o virar. estudo pode. Exatamente. O livro pode. Tudo pode virar uma rotina de alienação. Tudo pode fazer com que... Porque o que faz com que você possa sair para a solidão? É se você saber que na solidão vai haver um drama, vai haver uma trama. Um drama e uma trama. Né? Ou seja, vai haver um romance. Né? Agora, quando você não sabe disso, quando você pensa que sair para a solidão é ficar vazio, ou porque você nunca experimentou isso ainda, esta reflexão, aí você não sai, você tem medo de sair. Você tem medo de sair. Mas Jesus, se ficasse mais 40 dias, ele tranquilamente ficava mais 40 dias. Se desse mais 80 para ele, ficava mais 80. Porque os dramas que ele tinha pessoais para resolver, 40 era pouco. Né? Você decidir se você vai ser filho de Deus e fundar uma religião, ou ficar sabendo as consequências, sabendo as consequências de que é fundar uma religião, ou ficar seguindo aquilo que a tua família quer, né? Isso é motivo para uma longa, não é para motivo para 40 dias, é motivo para anos no deserto. Quando a gente fica sozinho, existe o que a gente poderia dizer de um aprofundamento do eu? É esse o termo que a gente pode usar? Um aprofundamento do eu, se a gente tiver consciência de que esse eu é um eu reflexivo, é um aprofundamento do nosso duplo. Né? Então, para quem não pegou o programa passado, explica o duplo. O duplo é exatamente isso, né? Essa saída, né, da cultura para mais cultura e não para menos. De modo que você possa abandonar as crenças comuns. Se você está preenchido pelas crenças comuns, você tem os afazeres que essas crenças determinam. Mas se você está preenchido por crenças comuns, mas você tem ideias que não são as dos outros, pronto, essas ideias são dúvidas. E aí você vai cultivá-las. Aí você cria o quê? Né? De um lado as crenças comuns e de outro lado os seus dramas. E esses dramas é que merecem a reflexão. Esses dramas é que vão fazer você ir do si mesmo para o eu e do eu para o si mesmo. E é nesses dramas que vai criar a sua individualidade. E é nesses dramas que você pode se recolher quando você está sozinho. Né? Então a tua solidão sua é sempre uma solidão de dupla.
no mínimo de dupla, né? E é por isso que o individualismo vem junto com a solidão. Uma sociedade que criou o ambiente privado é exatamente uma sociedade que criou também a possibilidade da solidão e a possibilidade da reflexão. A reflexão é justamente isso, é um refletir, é ir até o eu na primeira pessoa e depois voltar para si mesmo, né? Poder fazer esse exercício. Agora, é claro, né, que esse exercício depende de você ter feito, ter aprendido, ter técnicas para fazê-lo. Os filósofos têm técnicas para fazer Os filósofos têm técnica. Inclusive, eu separei algumas... O ascetismo é uma técnica. Não, mas você vai ver agora uma técnica. Eu separei alguns quadrinhos, umas histórias em quadrinhos, e a primeira história em quadrinhos, vou pedir para a produção colocar para a gente na tela, é uma palestra de um filósofo falando sobre a solidão. Gostou? Gostei. É interessante, tá ele lá, tema da palestra, solidão. Solidão. Não tem ninguém assistindo. Ou tem. Então, exatamente. Esse é o filósofo. Quer dizer, nós nunca vamos poder decidir se o desenhista fez ele sozinho, né, ou se o desenhista fez ele como filósofo, né, que pode se pôr sozinho na palestra no meio de uma multidão. No meio da multidão. Da multidão da palestra. Nós nunca vamos poder decidir qual é a perspectiva que está sendo desenhada. Né? E aí pronto, né? Aí já está colocada a filosofia, porque ela já permitiu a dupla leitura. Paulo, o Lucas... desculpa, deixa eu achar aqui. O que o Lucas quer? Não é essa. Não é o Lucas. Não, é o Lucas, mas não é essa pergunta que eu quero. Achei. O Lucas Almeida. O Lucas Almeida fala qual é a diferença da solidão cristã e da solidão nietzschiana. Veja, a solidão, né, a solidão não boba, né, a solidão da qual você não tem que ter medo. Então vamos, né? Porque a gente não está falando daquela solidão que é da depressão, da pessoa que está doente, lógico, não é essa a solidão. Nós estamos falando da solidão aquela solidão construtiva. Construtiva no seguinte, que ela é um ganho da sociedade. Sim. Né? Então, essa solidão que é um ganho da sociedade, que é um ganho da cultura, ela tem técnicas com objetivos diferentes. Então, por exemplo, o Sócrates sai, fica parado no meio às vezes ele fica parado no meio da rua, tá andando com um amigo, aí ele fala pro amigo, vai andando você que eu vou ficar aqui, e fica parado, fica horas parado ali. É verdade. Né? Então, bom, ele tá ouvindo o daimon, o que ele está fazendo? Ele está pensando com ele mesmo, o que ele está fazendo? Né? Então, essa é um tipo de solidão. Jesus tem um outro tipo de solidão. Jesus nunca fica sozinho no meio de pessoas. Nunca acontece isso com o que acontece com Sócrates. O Sócrates se retira, né, espiritualmente no meio da polis. O Sócrates nunca saiu, ele saiu só 2 vezes da cidade. Ele saiu em 2 momentos de guerra. Ele foi para a guerra. Né? E só essas 2 vezes ele saiu. O resto, toda a vida dele é dentro da cidade. Ora, mas se a vida dele é sempre da cidade, então toda vez que ele esteve disponível para a solidão, ele esteve dentro da polis e respeitando as regras da polis. Jesus nunca faz isso. A solidão cristã implica numa transposição espacial. Por exemplo, os apóstolos estão aqui, Jesus vai para o morro, para o monte, se retira para orar. Jesus vai para o deserto. Entendeu? Um pouco do que vinha já da religião oriental, que tem essa noção de você se retirar da sociedade, só que eles não voltam, né? Na religião oriental, quando a pessoa se retira da sociedade para se isolar, ela não volta mais. Porque você não há uma tem preparação, inclusive, nos hindus, para um momento grande, de nunca mais voltar. Nunca mais voltar. Então, essa solidão socrática, ela não é uma solidão... digamos assim, ela não é uma solidão para com Deus, né? Ela é uma solidão para com você. Quem vai conversar com você é o seu daimon ou você mesmo. Então há aí o quê? Né? Um não deslocamento espacial, é um deslocamento espiritual.
Com Jesus, a metáfora se amplia, a metáfora da solidão se amplia. Por quê? Porque é necessário um deslocamento espacial. Por que é necessário um deslocamento espacial? Porque eu preciso, né, estar efetivamente sem nada ao meu redor, porque eu não vou refletir comigo mesmo. Eu não vou estar só comigo mesmo, né? Eu vou estar refletindo com o meu outro, sendo este meu outro um ser poderoso, que vai ser Deus ou vai ser exatamente o antideus, tá? Então, eu não posso em nenhum momento me distrair. Eu não posso me distrair, eu não posso titubear, né? Porque eu vou estar envolvido num processo vital. Enquanto que no Sócrates, nem sempre ele vai estar envolvido num processo vital. Ele diz que ele escuta vozes desde pequeno. Ou seja, não é um processo vital, é um processo comum na vida dele, né? Enquanto que Jesus não tem esse episódio de escutar vozes desde pequeno. Ele participa disso já adulto e num retiro onde ele não pode ter nenhum contato. Por quê? Porque se trata de uma situação altamente periclitante, digamos assim. Ou ele sai para falar com Deus, ou ele sai para falar com o demônio. Em Nietzsche, a solidão ela é uma construção, e ela é a melhor forma de se filosofar. Né? Quer dizer, é necessário você construir essa solidão para você poder conseguir atingir a filosofia. Porque no caso do Nietzsche, a solidão, ela vem da origem socrática, né? Ela vem da filosofia, enquanto que Jesus não vem da filosofia, Jesus vem da religião. E isso dá uma diferença fundamental, porque uma coisa é eu ter uma entidade que digamos assim, uma entidade que está, né, que não compete com a minha razão. Os estudiosos do Sócrates sempre mostram que o daimon nunca contraria a razão socrática. Se ele não tivesse o daimon e ele fosse decidir as coisas pela razão, daria na mesma coisa. Enquanto que em Jesus isso não acontece. Sim. Há uma contrariedade. O exterior, o outro de Jesus é altamente exterior a ele. A ponto dele pedir, né? Quando ele fala com Deus, ele pedir para o Pai para livrá-lo do destino da cruz e o Pai negar. A ponto dele falar com o demônio e no deserto, né? E o demônio a desafiá-lo no sentido dele se abrir. Não, eu quero que você se abra para ver se você aguenta. Né? Eu não quero que você venha como filho de Deus, eu quero que você venha como homem. Você tem coragem de vir como homem? Como filho de Deus, eu sei que você está protegido, mas eu quero ver se você vem como homem. Né? Porque como homem eu vou falar coisas que vai te pesar. Eu vou falar, por exemplo, coisas do tipo assim: você não vai casar, não vai ficar rico, não vai poder fazer as coisas igual aos teus irmãos, igual a todo mundo. Eu vou te falar coisas que vai te pesar. Porque aí não é o filho de Deus, aí é o filho do José. Eu quero o filho do José. Então, essa conversa, no âmbito do cristianismo, ela se torna muito mais dura, muito mais difícil. Né? É uma prática, digamos assim, muito mais ascética, no sentido dela ela ser decisiva. Não é uma coisa que pode acontecer corriqueiramente. Não é um corriqueiro, todo dia não, ela é sempre em situações decisivas. Ô Paulo, a filosofia sartriana, ela tem essa questão da solidão, o Sartre sempre fala que inclusive conselho, né? Nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos, nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos, sempre, não adianta a gente querer jogar desculpa no outro, e a gente está sempre sozinho. Né? Porque no limite, as nossas decisões, as nossas escolhas, somos nós que vamos tomar. Até quando a gente procura o outro, é já para ouvir uma resposta do qual a gente já concorda com aquela resposta. Né? Isso é uma forma de solidão filosófica também? Isso também é uma forma de solidão filosófica, e não religiosa. Né? Porque ela pressupõe uma prática e uma técnica de você conversar consigo mesmo. O tempo todo. O tempo todo, né? Não, inclusive de inserção na sociedade, porque você conversa consigo mesmo, não essa solidão de afastamento. Não, né? é uma prática,
É uma solidão o tempo todo com você mesmo, mas ali na prática da Porque o com você tomar mesmo a decisão é o tempo sempre todo. com o seu duplo. Sim. Né? Porque quando você adquire a linguagem, você adquire o eu na primeira pessoa. E aí você tem que voltar para o si mesmo. Então você imediatamente está dentro de uma cultura que te jogou para uma situação de duplo que te parece natural, mas ela não é. Ela não é natural para quem vive em sociedades onde há uma crença comum muito forte. Né? Quando tem uma crença comum muito forte e eu saio e escuto coisas diferentes, é quase que imediato eu atribuir isso a alguma entidade exterior, um daimon, um anjo da guarda, um Deus, né? Mas quando eu saio sob o crivo, né, da prática, da técnica de reflexão, aí é muito mais laico, é muito mais tranquilo, é muito mais corriqueiro, né? E isso é um ganho da civilização. Isso é um ganho da civilização. É uma situação posterior à situação religiosa. O Michael pergunta, a gente acredita que a solidão permite a distância necessária para um autoconhecimento, ou pelo menos para uma autoanálise. Então, nesse sentido, sartreano não precisa dessa solidão de se distanciar do mundo. É claro que não. Você precisa ter um contato direto sempre com você mesmo, mas não nessa solidão que a gente imagina do monge tibetano. É que o você mesmo não é uma substância, não é uma entidade. É isso que precisa entender, né? O você mesmo é você ter o drama. Se você não tem o drama, você não tem você mesmo. Não é? Se você não tem o drama, não tem você mesmo. Se Jesus saísse para encontrar si mesmo, ele não encontrava nada. Sim. Ele vai encontrar o si mesmo, ele vai encontrar os dramas de Jesus. Ele vai encontrar decisões a serem tomadas. Então aí ele encontra alguma coisa. Mas se ele saísse sem esses dramas, ele não ia encontrar nada. Tem gente que fala assim, eu vou sair para a Índia para encontrar o meu eu. Não vai encontrar nada. Eu já vi coisas assim. Por quê? Porque você tem um eu vazio, que não tem drama nenhum. Onde você estiver, ele vai estar sempre vazio. Exatamente. Você não tem drama. Né? Que é muito isso do casado. A mulher toda está dedicando toda a sua vida ao marido, que ela não gosta mais, então ela não tem nada dela, ela não tem drama. O único drama dela é o descasar. Né? Mas esse não é um drama dela, esse é um drama também do outro. Então ela nunca tem problemas. Ora, ela vai sair daquela vida para onde? Ela não pode sair. Ela não pode sair, ela não tem nada, não tem nenhum drama. Agora, se ela começar, né, a ter um drama dela, né, aí ela sai. Aí ela sai porque ela tem uma questão para ser resolvida. Né? Então é por isso que os casamentos por isso que as pessoas no passado tinham medo que as mulheres trabalhassem fora, porque se elas trabalhassem fora, elas vão ter dramas pessoais. Não é que elas vão se apaixonar por outros, também vão, mas elas vão ter dramas pessoais, né? E aí elas vão se recolher para resolver esses dramas pessoais. Né? E aí elas vão abandonar os seus maridos, por quê? Porque elas vão ter vida própria. Essa é a grande questão. Né? E a Vera... Então você tem que tirar a mulher da civilização. Você tem que fazer com que ela viva em civilizações primitivas. Se você deixa ela viver em situações complexas, ela adquire a complexidade da civilização. A Vera Bosco pergunta, Paulo, se a maioria das pessoas acredita que morrer sozinho, que é, por exemplo, ser encontrado morto, né, já é um ato desumano. Eu falei, mas afinal de contas, todos nós não morremos só? Não, é impossível morrer sozinho. Não tem como você morrer sozinho, né? Eu ia falar isso, a gente nunca morre sozinho. Você não tem como você nascer... nunca está sozinho, não tem como você nascer sozinho, né? Porque o elemento placentário está ali, né? E logo depois está a mãe. Mesmo que não tiver mãe, está o elemento placentário, né? E não tem como você morrer sozinho, né? Porque você não abandona o duplo na morte. O último segundo seu, você ainda vai estar... Pelo contrário, muitas pessoas encontram esse duplo, às vezes passam uma vida inteira nessa do casamento. Quando chega na hora da morte, é o único momento de reflexão. Então, Exatamente. É o único momento de companhia. Né? É o momento de encontrar o outro. Eu lembrei agora daquele caso de um assassinato que demorou 57 anos para ser resolvido. Porque a mãe do tal assassino, na época, disse que confirmou o álibi do filho, né? Passou 57 anos sem falar sobre isso. Nunca encontraram o assassino da garotinha que o filho dela tinha matado. Quando ela estava no leito de morte, ela chamou a filha e falou assim, olha, eu estou aqui pensando comigo mesma e eu tenho que contar isso antes de morrer. Eu estou aqui pensando deixou lá comigo, e o filho foi preso. Pela primeira vez, ela teve uma reflexão. Pela primeira vez, ela teve um duplo. Pela primeira vez, ela não estava sozinha. Entendeu? Pela primeira vez, ela não estava sozinha. E a hora que ela encontrou o duplo,
ele rapidamente pôs a conversação. Ah, então chama um terceiro para a gente formar um bate-papo. E ela chamou. Exatamente. O Lucas Almeida pergunta, Paulo, se o conto O Homem da Multidão, do Edgar Allan Poe, tem a ver com essa solidão da civilização moderna? O Homem da Multidão é assim, ó. Toda vez que... Isso não vale só para esse conto, vale para a expressão em geral. Né? O Homem da Multidão. Quem que é o Homem da Multidão? Né? Quem que é... O problema não é você achar que você fica sozinho porque você está em grandes cidades. Não é essa a questão. Né? Você fica sozinho porque você está dentro de complexos civilizatórios que dão para você condições dramáticas. Você pode estar no meio da multidão e ser um simplório. Você pode estar no meio de uma situação complexa e ser um simplório. O problema é o drama pessoal. É isso que a modernidade dá. Ela dá o drama pessoal. Ela dá a trama. Ela dá a trama para você. Jesus é uma pessoa de trama. De drama e de trama. Ele tem o que fazer sozinho. Tem uma história dele para resolver. Agora, se você não tem, você está na multidão, não está na multidão, está sozinho ou não está sozinho, isso não vai dizer nada para você. O que vai fazer com que apareça a solidão, né, é você ter esta trama, é você ter construído esta trama, é você ter posto valores que você vai decidir. Né? Esse é o problema. Me lembra... Uma boa parte das pessoas não gosta de filosofia exatamente por isso. Né? Porque a filosofia força você aos dramas, aos tramas. Então a gente fala assim, costuma falar em filosofia, né? Filosofia tem um alto número de desistência, suicídio e enlouquecimento. E um dos três você acaba caindo, porque não é a filosofia, né? A filosofia você não pode passar. Porque a filosofia não pode passar por você e você terminar igual você começou. Nunca. Não, é por isso que quem faz um curso de filosofia e não tem nenhuma crise, não fez o curso. Né? Ele tem que dar uma crise a cada 6 meses, no mínimo. No mínimo, né? No mínimo. A cada autor novo que você vai ler, você tem uma crise diferente. Eu lembrei dos contos... É por isso também que a aula de filosofia também é um pouco de bobagem, né? É um pouco de bobagem, porque o Nietzsche falava assim, como é que eu vou dar aula hoje se eu não pensei em nada diferente hoje? Né? Quer dizer, eu não tenho um drama, uma crise para poder hoje enfrentar um ambiente onde isso seja necessário eu expor. Né? Eu lembro dos contos da Mil e Uma Noite, da Sherazade. Ela é o exemplo de quem nunca vai estar sozinha. Porque ela consegue, por 1001 noites, inventar tantas histórias, acontecem tantas coisas dentro da cabeça dela, que ela é uma pessoa que nunca está sozinha. Sim. Não é? Então, é que o estar sozinho é uma coisa e a solidão é outra. Né? Quer dizer, você está sozinho em uma situação banal. Né? Estou sem outra pessoa. Agora, quando você busca a solidão, o que você está buscando é a tentativa mesmo, né, de você reduzir a 2, ou seja, você e o seu outro, né, a 2 o diálogo. Né? É isso que você está tentando fazer. A solidão. Paulo, o César Marques dá boa noite. Gostaria de saber se o tipo de solidão a que o Montaigne se autossubmeteu, encerrando-se no seu castelo para pesquisar e produzir sua obra mais renomada, os ensaios, por longos anos, se enquadra no tipo de solidão que nós estamos abordando. Em parte, sim. Em parte é uma técnica. Né? Mas é interessante ver a observação que o Rousseau faz em relação ao Montaigne nos devaneios do Caminhante Solitário. E nos devaneios do Caminhante Solitário, o Rousseau diz a seguinte coisa. Eu vou fazer estou fazendo um texto aqui, a cada dia eu ando, depois que eu andar, eu escrevo o que... O Rousseau. O que eu pensei. Então, isso é uma técnica de solidão. E isso se parece com o que o Montaigne fez, que ele se retirou para o castelo, patati patatá. Só que o que eu vou fazer aqui é diferente do Montaigne, por quê? Porque o Montaigne se retirou e escreveu para um leitor. E eu me retiro e escrevo para mim mesmo. Eu não pretendo ter nenhum leitor para esse texto. Então você veja que é um outro patamar de individualidade.
O Montaigne ainda não está numa situação onde o duplo esteja garantido. Digamos assim, moderna. Ele está no onde a gente Renascimento. caracteriza Ele ainda escreve. Ele ainda escreve para outro, exterior, lá fora. O Rousseau não, ele escreve para si mesmo. Por quê? Porque está garantido para ele um duplo. Mas está garantido para ele um duplo. Ele sente que ele tem um duplo eu. Ele não menciona isso, mas ele sente que ele tem porque ele não se sente sozinho. Ele está escrevendo e está lendo. Esse outro está lendo dentro dele. Né? O Nietzsche também... Ele não tem essa clareza, o Rousseau, mas ele tem esse sentimento que lhe garante a solidão. E o Nietzsche também faz isso. O Nietzsche nunca escreve para o outro, em raros alguns textos, mas o Nietzsche geralmente escreve aqueles pensamentos que ele tem, o que lhe vem à cabeça, uma conversa com ele mesmo. Então não é uma preparação, como a gente esperaria de alguns textos filosóficos, como tentar descrever uma tese do qual ele tem, o Nietzsche tem, ou uma comunicação com a sociedade sobre algo novo, o Nietzsche tem, ou aula. O Nietzsche tem uma série de livros que são para o leitor do futuro, sim. Né? São para um leitor do futuro, mas ele tem uma técnica de escrever para ele mesmo, que é interessante, que essa é uma outra técnica. Ele escreve para ele mesmo no sentido daquele cara que saiu do período de doença. Então, por exemplo, ele está num período. Sim. Ele está num período. Aí, ele vem com vários escritos de característica positivista, por exemplo, que a Gaia Ciência, por exemplo, tem uma forte conotação positivista. Aí ele fica doente. Fisicamente, fica doente por conta da doença que ele tinha mesmo. E aí ele para de escrever, tem dor de cabeça e tal. Quando ele melhora e ele sai para uma aurora, até ele tem um livro chamado Aurora, ele sai para um novo respirar, né? Ele muda de fase. E aí ele começa a escrever contra aquele ser que morreu naquela doença. Né? Aí ele recria ele mesmo para uma outra fase. Né? Ele tem essa técnica. Que é uma técnica que ele desenvolveu por conta da própria condição física dele. Né? E dá fases muito distintas. Dá 3 ou 4 fases da vida com textos bem característicos, né? Por conta dessa técnica desenvolvida nas condições dele. O Sêneca falava que o filósofo basta a si mesmo. Eu queria que você falasse, Paulo, sobre isso e sobre a figura do pensador, do Rhodes, que é naquela posição, né? Por que o filósofo é sempre representado nessa posição como o cara que é solitário, como é que a gente tá confunde sozinho. O pensador com o filósofo, né? Sim. O Rhodes faz o pensador, mas não necessariamente o filósofo. O Rhodes não é a figura do filósofo, o Rhodes é a figura do pensador. O filósofo tem uma outra característica que não é a do Rhodes. Né? O filósofo é o homem do diálogo. A filosofia nasce da conversa, da rua, da confraria, né? E o filósofo sempre escreve para outro. O Rousseau, quando se retira e escreve para ele mesmo, ele está negando a filosofia. Ele está querendo fugir de toda e qualquer filosofia. Ele está, inclusive, inaugurando um outro tipo de filosofia. Né? Então tem que tomar cuidado com isso daí. Né? Tem que tomar cuidado com essas técnicas diferentes. Agora, o gozado do Sêneca é a situação irônica do Sêneca, né? Porque ele não consegue cumprir o desiderato dele. Porque o estoicismo, né, é uma tentativa de você se bastar. Sim. Né? Você cria situações de disciplina de tal modo que quando te faltar alguma coisa, você não sente falta porque você é altamente disciplinado. Ok. Então supunha-se que quando Sêneca fosse morrer, ele tivesse condições de se matar. E ele não tinha. Ele criou uma parafernália para se matar que virou um drama terrível. Um circo de horrores. Um circo de horrores. Né? Porque ele acabou não tendo aquela disposição para tirar a vida dele da maneira mais correta que era ele simplesmente cortar os pulsos e pronto. Né? E morrer. Ele criou uma tal preparação que aquilo não deu certo, né? E foi gerando um dia de agonia. Ele passou quase um dia inteiro de agonizando. Morrer, tentando de várias formas e não conseguia, né? Porque ele foi condenado a ter que se matar. Porque na verdade ele não estava preparado para isso. Né? Ele não estava preparado. Ele pensava estar, mas ele não estava.
Talvez nesse sentido a Vera fale pra gente da questão do morrer sozinho. Porque a gente tem sempre essa ideia de que a solidão ela é cruel, a solidão ela é ruim. Você não quer estar doente, estar sozinho, você não quer estar morrendo, estar sozinho, você não consegue imaginar uma cena de felicidade que não envolva outras pessoas. Né? Imagina um comercial de margarina, que é o exemplo fantástico a representação da felicidade na nossa sociedade. Né? Como você faria um comercial de margarina com uma pessoa sozinha? Eu conheci pessoas que ficaram sozinhas, mas não solitárias. Conheci pessoas que ficaram sozinhas, mas não solitárias, e que morreram sozinhas, né? E que, inclusive, tiveram a competência de se despedirem. Né? Minha avó se despediu de mim, ela chamou eu um dia, né, para se despedir, que ela ia tomar morfina para morrer. O Hort se despediu por e-mail e por carta de várias pessoas. Né? Então, tem pessoas que sabem que não vão morrer sozinhas, né? Porque a solidão que elas vão passar é a solidão de momentos dramáticos que elas estão ainda enfrentando. Paulo, uma pessoa autista, ela aparentemente fica sozinha num mundo seu particular. Será que eles possuem um duplo? Existem uns estudos sobre os gêmeos siameses autistas. Gêmeos siameses autistas. Gêmeos siameses são aqueles que são grudados por alguma parte do corpo. Gêmeos siameses autistas. Então, o que né? E é interessante porque você percebe que eles não são autistas entre eles. Eles não se irritam. Né? Porque o autista se irrita às vezes, né? Quando alguém tenta uma interação no momento que ele não quer. Eles não se irritam. Então, é sinal de que entre eles há um mundo. Eles não se irritam entre eles. Isso é uma coisa faz esse estudo, Paulo? Tem várias pessoas agora estudando. É porque é raro ter, né? Não imagina. Mas tem várias pessoas que estudam. Muito interessante isso. Né? Paulo, eu quero fazer alguns agradecimentos antes da gente encerrar o programa. Eu quero agradecer ao Alberto, lá de São Luís do Maranhão, enviou presente pra gente. O Alberto mandou presente pra gente. Muito legal, artesanato lá de São Luís, que a gente adorou. Camisetas pra mim de São Luís, que eu gostei muito. E quem tá assistindo a gente também, e vou mandar um beijo especial, é a Marisa, nossa amiga que agora tá morando em Brasília. Mandou presente também pra gente, mandou livro, teve com a gente Fizemos o programa, essa segunda versão, pra completar o que ela pediu. Exatamente, porque ela tava aqui, ela falou assim, ai que bom, rendeu esse assunto, Marisa, rendeu. Todo mundo pediu pra que a gente continuasse falando sobre o assunto, então a gente fez agora só sobre a solidão. E eu quero mostrar pra vocês a agenda 2015 do Cefa, olha que bonitinha que ficou. O Cefa é o nosso centro de estudos em filosofia americana, onde tem os cursos, eu já vou anunciar que logo mais tem mais cursos ainda. Então a gente fez uma agenda personalizada para vocês poderem ficar juntinho do Cefa. Toda informação que vocês quiserem para adquirir a agenda, entra lá no e-mail, manda um e-mail para mim, fghi29@gmail.com. Eu mando a agenda para você ainda junto com a canetinha. Eu até trouxe hoje, olha que bonitinho, ó, a canetinha personalizada do Cefa com a agenda. Ou então pelo seu Facebook. Ou pelo meu Facebook, é super fácil. Procurar lá Franciele Kies também, pelo Facebook é até mais fácil para eu atender. E falando sobre os próximos cursos do Cefa, todo mundo pede, Paulo, fala que a gente não anuncia aqui de todos os cursos, então hoje eu lembrei de anunciar. A gente vai dar uma paradinha agora no final de dezembro. O último curso foi agora, a gente tem uma paradinha em dezembro, mas em janeiro a gente já volta quente. De 21 a 24 de janeiro a gente tem o curso do Nietzsche. Hoje eu tive várias perguntas sobre Nietzsche, acho interessante vocês participarem, que a gente vai falar sobre Deus está morto. Nós vamos um curso para conversar sobre esta frase que tanto preocupa as pessoas, né? Dá tanta confusão. 5 dias só para conversar sobre essa frase do Nietzsche, Deus está morto. Entra lá no Cefa, vê o lugar, né? Vê o lugar, vê lá como está gostoso. Fácil de chegar, a gente tem até agora já um amigo nosso, já praticamente transformou a casa dele num albergue para poder receber todo mundo do Cefa, tá cada vez mais gostoso os nossos grupos. E aí em fevereiro, na semana do carnaval, essa é especial. Você não vai pular pro carnaval em outro lugar, vem pro Bloco da Coruja. O que é o Bloco da Coruja? Do dia 16 ao dia 21 de fevereiro, nós vamos ter 2 atividades. Um dia é o encontro de literatura, que a gente vai conversar sobre a Ilíada, e todos os outros dias é o nosso terceiro encontro do Slaughterhouse
Slaughtertag. Vocês estão acompanhando o quanto a gente está fazendo leitura do Slaughtertag, trazendo novidades aqui sobre isso. O nosso tema da solidão e da intimidade da semana passada. A gente conversou muito sobre as questões do Slaughtertag, então já sabe, começa a ler, começa a participar do Hangout, chama a gente e vem participar do Cefa, gente. É isso. Diga, Paulo. Não, eu vou dizer mais uma vez a história do Cefa, né, que todas as atividades são gratuitas. Exatamente, bom lembrar. É um centro de filosofia aqui na fronteira de São Paulo com Osasco, já fica na cidade de Osasco. Gente, tem como chegar fácil de chegar, gratuito, vocês não podem perder, é um grupo super bacana de pessoas, a gente espera encontrar vocês lá, tá bom? E falando em encontrar, a gente espera encontrar vocês também semana que vem, segunda-feira ao vivo, com mais uma Hora da Coruja. Até lá! Se você gosta de filosofia e cultura, você precisa conhecer o Centro de Estudos em Filosofia Americana. O CEF é uma entidade de pesquisa, ensino e divulgação cultural sem fins lucrativos, dirigida pelos filósofos Franciele Chies, eu e Paulo Giraldelli. O CEF é independente de empresários, Estado, partidos ou quaisquer organizações políticas ou religiosas ou de movimentos sociais. Nasceu como grupo de estudos que acumulou experiências desde meados dos anos 80 e foi oficialmente criado como entidade em 1997, sob a iniciativa minha e de Alberto Tozzi Rodrigues, tendo na época sido apoiado pelos filósofos americanos Richard Ward e Donald Davidson. Com o falecimento dos três últimos, o Cefa continuou suas atividades até conseguir, no ano de 2014, uma sede própria na capital paulista. E o Cefa mantém o programa Hora da Coruja, destinado única e exclusivamente à produção filosófica na mídia, convidando o público à interação em função de um pensamento independente e crítico. O programa é apresentado ao vivo toda segunda-feira, às 22 horas, no webcanal flixtv.com.br. E o Cefa também conta com atividades presenciais, como cursos, palestras, workshops e encontros sobre os mais diversos temas culturais, mas principalmente na área de filosofia. Todos podem e devem participar. Você pode apoiar esse projeto para que ele continue dando bons frutos. Basta você escolher uma das opções de contribuição mensal que será debitada diretamente no seu cartão de crédito. Você pode escolher o pacote Quero Filosofia e com apenas $1 mensal contribuir para que a filosofia continue caminhando no Brasil. Mas você pode optar por mais filosofia e contribuir com apenas $5. Ou você pode gritar para o mundo, amo filosofia, e contribuir com $10. Porém, caso declare que minha vida é filosofia, você contribui mensalmente com $50 e ainda recebe um presente especial do Cefa todo mês na sua casa, como livros, revistas, artigos, vídeos exclusivos, participação especial no nosso programa e muito mais. Com o Hora da Coruja e o Cefa, a gente tem um gasto mensal de mais ou menos R$2.000. Com os nossos próprios recursos, nós conseguimos arcar com uma parte disso, mas nem todo mês dá. Portanto, nós pedimos a sua colaboração para continuar desenvolvendo esse projeto. Se todo mundo doar só um pouquinho, $1 por mês que seja, né, nós já temos a possibilidade de dar continuidade aos projetos. A contribuição é em dólar, porque ela está hospedada em um site americano. Mas doar $1, gente, representa apenas R$3 debitados na fatura do seu cartão de crédito todo mês. Quero agradecer o apoio e a contribuição de todos. Seja um patrono da cultura e lembre-se de conquistar pelo menos mais um amigo para esse projeto que é seu e é de todos nós, porque juntos nós fazemos mais.